Alguém diga aleluia. Faça barulho nesse lugar, fale glória a Deus. Vamos ficar em pé, abra a palavra de Deus no livro de Ezequiel. Estamos no nosso segundo dia de campanha, 7 semanas, 7 quintas-feiras. E hoje a palavra, meu Deus, fala para o teu irmão, meu Deus. Ah, Senhor, meu Deus. Acordei 4 horas da manhã, o Espírito Santo me acordou 4 horas da manhã. E eu já tinha a palavra assim no meu coração, e o Espírito Santo foi me dando a palavra, foi me dando a palavra. E eu fiquei até às 7 horas da manhã, recebendo do Senhor entendimentos. E vou falar uma coisa para você nessa noite, talvez você que está aqui pela primeira vez, ou já é da igreja, a palavra não tem nada de, vamos dizer assim, de novo, mas com certeza vai mexer com a gente hoje, amém? A água vai subir hoje, amém? Semana passada estava no artelho, né? Lá no tornozelo, e agora vai subir. Você está preparado? Então vamos lá, Ezequiel 47. Ezequiel 47, acompanha comigo. Eu tinha dito que eu não ia continuar mais nesse texto, mas olha só o que acontece, está vendo? Tem coisa que a gente não pode falar. Diz assim a santa palavra do Senhor, acompanhe comigo. Diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se encherão pescadores, de Engedi até Engeglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como os peixes do grande mar, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribeiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porém as suas águas saem do santuário, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e as suas folhas de remédio. Amém? Pode se assentar, por favor. Eu vou orar com você mesmo sentados. Feche os seus olhos. Eu sei que você veio para cá esperando algo do Senhor. Nós estamos numa campanha
E a coisa certa é entrar nesse lugar com uma expectativa. Isso é o certo, entrar aqui esperando algo de Deus. Pai, nós esperamos algo da Tua parte nessa noite. Nós viemos aqui porque nós sabemos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Por isso nós estamos aqui. Porque nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos na Tua revelação, nós cremos naquilo que o Senhor fala, nos ensina, nós cremos. E abrimos o nosso coração para que o Senhor faça a Tua vontade em nós. Eu repreendo todo demônio que possa interferir na fé de qualquer um aqui agora. Repreendo o espírito imundo que possa bloquear o entendimento, a mente, todo demônio de confusão, ou que trabalhou esse dia, ou essa semana, para que hoje alguém aqui não recebesse, eu te repreendo em nome de Jesus. Declaro as mentes abertas em nome de Jesus. Pai, nós declaramos que a nossa mente é Tua, não somos escravos e demônios, e pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor se revele a nós. Faz isso, ó Deus, nesse casamento, faz isso, ó Deus, nesse corpo, faz isso, ó Deus, nessa empresa, faz, ó Deus, um milagre que o Senhor tem que fazer, renova o nosso entendimento, capacita-nos a entendermos a Tua vontade em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Semana passada eu falei sobre curar a confiança, curar a nossa confiança. Deixa eu ser bem rápido com relação ao que eu falei semana passada, porque aconteceu um fato novo essa semana, e é importante você ver como o diabo está atento a tudo o que acontece. Fala para o teu irmão, o diabo não dorme. Fala para o teu outro irmão, o diabo não dorme. Agora fala para o teu irmão, fala assim, mas Deus também não dorme. E Deus é maior. Amém? O diabo não descansa, irmãos, ele fica procurando aí fazer vítima em todo lugar. Mas semana passada eu falei sobre curar a confiança. E nós vimos então, tivemos uma revelação aqui de Ezequiel 47. Rapidamente, vamos lembrar. O trono de Deus está num lugar muito alto lá em Israel. O Mar Morto está a 450 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém está a 750 metros acima do nível do mar, igual São Paulo. A cidade de São Paulo está a 700 metros acima do nível do mar. Só que o Mar Morto está 450 metros abaixo do nível do mar. E nós vimos então essa água saindo do trono, lá debaixo do altar, e ela desce com muita força. A Serra de Santos tem 20 quilômetros. De Jerusalém até o Mar Morto são 50 quilômetros. Então você imagina essa condição íngreme, muito íngreme, e a água descendo. E nós vimos que essa água descia, e descia com força. Vimos também que essa água desceu do trono e ela foi crescendo. 1000 côvados, né? 1000. Isso aqui está falando de 500 metros para um lado, 500 metros. Ou seja, nós estamos falando aí de 1000 metros de cada lado, 1 quilômetro de cada lado era a largura desse rio. E nós aprendemos que esse rio tinha margens, ou seja, essa água não encheu toda a terra. Essa água não encheu toda a terra. O rio tinha margens. E essas margens, a água saía do trono por essa margem agora. Diz a palavra 2 vezes, tanto no versículo 8 e 9, que tinham árvores em todo limiar, todo delimite, né? A parte delimitada desse rio, na margem, tinham árvores. E nós já vimos semana passada que, na palavra de Deus, árvores são, muitas vezes, símbolos de homens. E nós aplicamos isso a homens. E que nós precisamos voltar a ter confiança no que Deus fala, através das pessoas que nos cercam, das pessoas que nos ministram. Por quê? Porque nós vimos no versículo 12, olha o versículo 12, junto às ribeiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, de frutos, para se comer. E esses frutos que saem dessas árvores, no finalzinho do versículo diz, são frutos, essa folha não vai murchar, essa folha não vai secar, essa folha não vai apodrecer. Pelo contrário, essas folhas serão para remédio e os frutos serão para alimentos.
Ou seja, nós entendemos que esse rio que sai do trono, ele vai descer até um lugar morto, vai fazer viver esse lugar morto, e o Senhor vai colocar árvores, e essas árvores são as pessoas que vão delimitar essas águas, que vão mostrar sobre essas águas, e que nós temos que aprender a confiar, porque se nós não tivermos confiança, nós não receberemos da cura, nós não receberemos do alimento. Por que tem tanta gente com fome? Por que tem tanta gente vazia no mundo de hoje? Por que nós temos uma internet tão ativa? As pessoas não saem da internet, e mesmo assim elas estão vazias, estão secas, porque elas não confiam. Não adianta você ter sua mente 100% ligada num lugar, se você não confia naquilo, se você não confia nas pessoas, fica doente, só gasta tempo. Então Deus curou. Semana passada nós falamos para Deus: Senhor, nós queremos acreditar, queremos confiar naquilo que o Senhor faz através da igreja, porque o Senhor levantou a igreja, o Senhor levantou homens e mulheres para nos ministrar, e nós precisamos acreditar nisso, para sermos curados, porque se nós não acreditarmos, nós não seremos curados. Tem gente fazendo coisa errada? Lógico que tem. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, é só você olhar para o lado e olhar no espelho. Você vai ver que nós não temos pessoas perfeitas, mas Deus decidiu fazer assim. Agora, não vou gastar muito tempo nisso. Vocês viram essa semana o que aconteceu? Uma pessoa na nossa cidade, um jornalista, falou que a Bíblia, mas falou mal demais da Bíblia, falou mal de todos os pastores e religiões. Olha o que o demônio está querendo fazer aqui na nossa cidade. Eu estou falando sobre você confiar, e na outra semana vem o diabo e quer fazer você desconfiar. Uma pessoa simples, como ele, praticamente um analfabeto, não sabe muitas vezes nem falar. Você vê o raciocínio dele, é uma pessoa muito simples, muito ingênua, ignorante, mas usada pelo diabo, totalmente usada pelo diabo. Porque quantas pessoas estão fora daqui que escutam e acreditam nisso, que a Bíblia é uma mentira, fazendo as pessoas desconfiarem, e se não confiarem, não serão curadas. Porque Deus não vai levantar anjo para falar, Deus vai levantar homens, vai levantar você. E aí você vai chegar nesses lugares, as pessoas não acreditam em você, porque escutou alguém. Agora, olha só o que essa pessoa falou, olha uma coisa que ela falou. Ela falou o seguinte: Deus, o Senhor criou todas as coisas em 7 dias. Foi mais ou menos assim, né, Renildo? O Senhor criou todas as coisas em 7 dias. Por que o Senhor terceirizou a palavra para as pessoas? Se o Senhor criou tudo. Ou seja, o que ele estava esperando? Que uma vez que Deus criou tudo, Deus ia descer aqui, na época de Moisés, e agora, de Moisés, e agora ele ia escrever, né? Aí ia chegar a época de Josué, quem ia escrever? Deus ia escrever, em vez de terceirizar, ele ia escrever. Ele ia pegar papiro, ele ia pegar velino, pergaminhos, ele que ia escrever. Aí ia chegar na época dos juízes, Deus ia escrever. Só que eu vou falar uma coisa para vocês: o nosso Deus é muito maior do que esse que ele pensa. Porque o Deus dele precisaria descer para escrever. O nosso Deus é tão poderoso que ele decidiu escolher homens para escrever e fazer com que a sua palavra fosse preservada. O que é maior? Pode aplaudir o Senhor Jesus. O que é? Pense. O que é maior? Um Deus como aqueles que aparecem na mitologia grega, sentado em cima de um planeta escrevendo? Ou um Deus que fala assim: eu vou deixar você escrever, eu vou te dar inspiração, revelação e iluminação, e a minha palavra vai ser preservada depois de 2000 anos. O que é maior? Não é um Deus desse que é maior? Que usa um homem como eu e você para preservar a sua palavra? Então, irmãos, nós temos que confiar, porque o diabo está trabalhando para nos fazer desconfiar. O diabo está trabalhando para fazer você desconfiar. E nós temos que confiar naquilo que Deus está fazendo. Creia em Deus e você vai ser abençoado. Creia nos seus profetas e você vai prosperar. Creia nos seus profetas e prosperareis. É assim que Deus decidiu. Talvez ele podia ter feito de outra maneira, mas se ele fez assim é porque é o melhor. Amém?
Agora eu quero caminhar com você, porque hoje nós vamos fazer uma outra cura. Passar pelas águas. Sua confiança tá bem aí? Amém? Agora, o que eu falo, você tem que checar nas Escrituras. Você tem que confiar no que eu falo, mas tem que ser checada nas Escrituras. Porque não tem apóstolo, não tem profeta, não tem ninguém que esteja acima das Escrituras. Amém? Então nós vamos avançar nas Escrituras e hoje eu vou ter que ler muito a Bíblia com você. Coisa simples, mas eu preciso ler, porque a gente agora tem que formar um entendimento para avançar. Foi o que Deus me deu na madrugada. Hoje nós vamos curar, semana passada curamos a nossa confiança. Hoje nós vamos curar o nosso passado. Vamos curar o quê? Nosso passado. Você sabe que você é um reflexo daquilo que você foi no passado. Só que nós não devíamos ser esse reflexo. Nós devíamos ser um reflexo de Deus. Porque nós nascemos de novo. Sim ou não? Abra em João capítulo 3, rapidamente, eu vou ler 2 versículos com você, depois nós vamos para outros textos. João capítulo 3. Se você é novinho aqui, acompanhe o trecho aqui da palavra de Deus aqui no coisa, mas eu gostaria que você acompanhasse aí nas Escrituras, para você ir marcando. Nós somos reflexos, você vai entender a cura onde eu vou chegar, eu tenho um horário para chegar até lá. Nós precisamos curar o nosso passado. Agora vamos começar por quem nós somos. Nós nascemos de novo. Esse nascimento é um nascimento espiritual. O que diz João capítulo 3:3? Nicodemos foi falar com Jesus. O que Jesus falou para Nicodemos? A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer de novo, então é necessário o quê? Nascer de novo. Não é uma reforma, não é uma gambiarra, não é um puxadinho, não é colocar piso sobre piso, é nascer de novo. É nascer de novo. Como é esse novo nascimento? Base de cristianismo. Hein? Estamos vendo aqui a base de um discipulado. João capítulo 3, versículo 5. Como que é nascer de novo? Nicodemos falou, como que é isso? Versículo 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer o quê? Da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito. Muito bem, Jesus então falou o seguinte: é necessário nascer da água e do vento, porque a palavra Espírito aí é vento, pneuma. Então Jesus falou assim, é necessário nascer da água e do vento. Se traduzir o vento por Espírito, devia ter traduzido a água por palavra, porque a palavra representa água, em muitas vezes nas Escrituras. Então Jesus está falando o seguinte: para nascer de novo, precisa de 2 sementes. O nascimento natural, lembra, eu sempre falo isso, o nascimento natural nosso, como é que nós nascemos fisicamente? De 2 sementes. A semente da nossa mãe e a semente do nosso pai. Se encontraram, fertilizou, fecundou e nós nascemos. Como é que nasce de novo? Nasce do Espírito. Como? Por meio da palavra e do Espírito. Quem nasce só por meio da palavra, não nasceu de novo. Quem só está buscando o Espírito Santo, também pode ter uma confusão, pode até ter nascido, mas pode ter uma confusão, vive muito do pentecostalismo, mas não tem a compreensão de quem é o Senhor Jesus e não vai para o céu, porque se não tiver entendimento de que Ele é Deus, não é salvo. Então é a junção. Esse nascimento, ele é espiritual, fale comigo, espiritual. Muito bem, então Jesus, Ele não veio fazer uma gambiarra, Ele veio me salvar, só que Ele me salvou espiritualmente. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Onde que eu estava morto? No meu espírito. Aí veio Jesus e me deu vida. Onde que Ele me deu vida? No meu espírito. Então eu nasci de novo. 2 Coríntios capítulo 5, 17, que diz, quando eu nasço de novo, vamos lá, abre lá. 2 Coríntios 5, 17, se não coloca aqui para mim rapidamente. Quando eu nasço de novo, o que acontece comigo? 2 Coríntios 5, 17. O que está escrito? E assim, se alguém está em Cristo, essa palavra, assim, se alguém está em Cristo, está dizendo dentro de Cristo, não é em Cristo porque eu o conheço, mas é dentro de Cristo, tendo Ele como seu Deus, como seu Salvador. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? As coisas antigas, tudo se faz novo, porque eu sou uma nova criatura. Eu sou uma... Bom, mas eu tenho um monte de experiência que me acompanha.
Meu pai morreu quando eu tinha 11 anos. Eu fui criado junto com os meus primos, com a minha família. Uma confusão a minha família. Uma religiosidade toda errada. Meu Deus. Eu fui assim até os meus 21 anos de idade. Você tem a sua experiência? Eu tenho a minha. Marcas. Várias pessoas morrendo na minha família. Tristezas, acidentes, decepções, confusões. Por que Deus matou meu pai? Tanta gente ruim nesse mundo, Deus ia matar o meu pai. Olha a minha justiça, mata os outros, mas não o meu. Já viu? Nós somos assim. E eu fui crescendo. Agora eu sou uma nova criatura. Salmo de número 1, abre lá, Salmo de número 1, rapidamente, versículo 2 e 3. Diz que o homem que não anda no conselho, na roda do escarnecedor, esse homem, olha só, ele é como... Você marcou aí Ezequiel capítulo 37, né? Está com ele marcado aí, Ezequiel 47. Agora vamos lá para Salmo de número 1. Salmo de número 1, versículo 2. O que diz? O homem que anda com o Senhor, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, versículo 2, e na sua lei o quê? Esse homem que medita na sua lei, que nasceu de novo. Versículo 3, ele é como o quê? Uma árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá seu fruto, e a sua folha não murcha. E tudo que ele faz é bem sucedido. Lembra o versículo 12 que nós lemos lá? Vocês lembram? Eu vou ler para o seu versículo 12. Junto aos rios, as ribanceiras de um e do outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dará frutos para se comer. Não envelhecerá a folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Esse homem bebe das águas que saem do santuário. A palavra de Deus, símbolo de água. Esse homem que medita na lei do Senhor, ele vai dar o seu fruto. As suas folhas são como cura, e ele vai alimentar. Amém? Então agora olha só, Deus não transplantou uma árvore para esse ribeiro. Deus não pegou uma árvore já pronta e levou para lá, e colocou. Agora essa é uma árvore nova. Ele não fez isso. Por que ele não ia fazer isso? Porque uma árvore que dá mau fruto, mas frutos ruins, vai dar fruto ruim. Se Deus tivesse tirado essa árvore daqui e somente transplantado para lá, não ia adiantar nada. Ele precisa fazer uma nova árvore. Então agora nós nascemos dessa semente e nós vamos crescer nesse rio e vamos crescer como árvore e vamos dar frutos, e o nosso fruto vai alimentar quem está do nosso lado. As nossas folhas vão curar as pessoas, porque nós somos novas criaturas. Amém? Mas e o passado? O passado interfere na minha vida aqui, agora? Eu sou uma nova árvore. Eu estou crescendo. Eu estou tendo experiências na igreja, experiências com o Espírito Santo. Estou tendo experiência com irmãos. Mas e o meu passado? Interfere? Interfere. Paulo fala que interfere, é uma guerra. Mas eu quero que você entenda isso agora, porque algumas pessoas precisam acreditar no que eu vou falar. Você precisa ter segurança no que eu vou falar. Abre lá Mateus capítulo 7, por favor, rapidamente. Mateus capítulo 7, versículo 16. O que Jesus falou? Mateus 7, 16. O que ele fala? Pelos seus frutos. Meu irmão, você tem que olhar os teus frutos para você saber que árvore que você é. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém, árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos se conhece.
enquanto eu vou falar, vai abrindo em 1 João capítulo 3. O fruto mostra quem eu sou. Eu posso ser uma árvore agora plantada diante dessas águas. Eu posso estar na igreja. E por causa do meu passado, eu posso não estar dando frutos. Eu posso o quê? Não estar dando frutos. Agora, se o meu fruto for ruim, alguma coisa está errada. Eu posso estar plantado junto às águas e ter frutos bons, mas por causa das minhas paixões do meu passado, das coisas que eu fui, que me envolveram, coisas que eu aprendi a gostar, que muitas delas correm no meu sangue, como alguns têm problemas com vícios, imoralidade, perversão, coisas que estão correndo aí por causa, isso foi aprendido, está dentro de você, correndo dentro do teu sangue. Mas você nasceu de novo, você é uma árvore nova. O que pode acontecer é você parar de produzir fruto, porque esses sentimentos estão sobre você. Agora, se estiver produzindo fruto ruim, abriu 1 João capítulo 3, abriu? Olha o que a Bíblia diz, versículo 9. 1 João capítulo 3, 9, acharam? O que está escrito? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Espera aí, uma coisa é eu pecar, né? Eu errar o alvo, fiz uma coisa errada. A outra coisa é eu viver no pecado. Se eu vivo no pecado, é porque eu não sou essa árvore. Eu preciso parar e agora pensar, espera aí, quem que eu sou? Estou na igreja, eu dou dízimo, participo da campanha, levo meus filhos para a igreja, levo meus filhos para ensinar a palavra de Deus, e amanhã todo mundo vai para o céu, eu vou para o inferno. Porque eu não sou salvo, eu sou religioso. O religioso, ele canta, o religioso, ele fala de Deus, mas ele não vive Deus. Os fariseus eram assim. Os fariseus eram assim. Jesus combateu essa raça de pessoas que ficam falando de Deus, mas não vivem Deus. Porque elas cobram dos outros algo que elas não vivem. Então, vamos continuar lendo. 1 João capítulo 3, versículo 1. Todo aquele que é nascido de Deus, o quê? Não vive pois o que permanece nele, olha só, é uma semente, ó, semente, de novo, gente, mas que como a Bíblia é tão, ela se liga, né? Porque é uma divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido nisto, olha só. Não há nada que seja ruim que não fique pior, né? Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos. Ué, mas o diabo tem filho? Oh, tem um monte. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, como é que eu sei que eu sou salvo? Eu tenho meus frutos. Os meus frutos têm que ser um fruto bom. Eu posso parar de dar fruto. Posso. Porque, eu briguei com o Alex. Eu não estou bem com o Alex. O Alex, ele falou uma coisa que eu não gostei. Fiquei mal no meu coração, eu não estou bem. Então, eu posso deixar de produzir frutos. Agora, se eu ficar produzindo frutos ruins, eu vou pegar o Alex, eu vou destruir o Alex. Não, o Alex, não passo mais perto do Alex. Eu não quero mais ver o Alex. Eu quero que o Alex morra. Ou seja, a minha justiça, esse é um sinal de que eu não nasci de novo. Esse é um sinal de que eu não nasci de novo. Porque o crente, ele não vai viver na prática do pecado. Por isso que a conversão, ela é necessária. Na época de Jesus, na época dos apóstolos, quando uma pessoa se convertia, ela já era batizada. Imediatamente. Que ela cria. Hoje, para uma pessoa ser batizada, ela tem que estar na igreja e pede 35 razões para ser batizada. Não confia. Irmão, se Jesus mandou batizar, batiza.
Então eu não vou viver na prática do pecado, porque se eu viver na prática, não é, o pecado é uma coisa, o pecado eu estou aqui, eu dou fruto, eu dou fruto bom, eu tenho folhas boas, mas briguei com o Lucas, agora parei de dar fruto, agora eu me arrependo, confesso, estou junto das águas, sou lavado por essas águas e eu volto a dar fruto. Agora, o que é que pode me fazer eu parar aqui e continuar no pecado? Por que alguns pecados são constantes na vida de alguns crentes? Por que algumas coisas não mudam e estão te confundindo? E você, muitas vezes, você já é crente, você foi chamado para dar bons frutos, você é uma bênção. Você é uma bênção. Nós somos uma bênção. Jesus nos salvou, Ele morreu por nós, Ele nos transformou. Mas por que nós insistimos então em, de repente, parar de dar fruto? O que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? É o passado. E é isso que eu quero tratar com você agora. Eu avancei 4 minutos do que eu podia. Tem que tratar o passado, porque o passado interfere. Eu vou falar agora coisas aqui que talvez vá mexer com você, porque mexeu comigo. Mas o diabo vem trabalhando na nossa vida para nos destruir, roubar, matar e destruir. Falsos profetas, o diabo, demônios, para nos destruir. E ele então criou um monte de coisas nas nossas experiências. E agora eu sou uma árvore nova, eu sou uma nova criatura. Eu quero servir a Deus, mas toda hora vem aquelas coisas do passado que interferem no meu presente. E eu preciso entender agora que eu sou uma árvore nova, eu não quero mais aquilo. Algumas coisas eu preciso tomar muito cuidado. Por exemplo, a maneira de eu pensar. Eu vou falar de 3, mas a primeira, maneira de pensar. Você precisa pensar como Deus quer que você pense. Você não pode mais pensar como você pensava no teu passado. Você não pode ser governado por medo. Você não pode ser governado por ansiedade, por insegurança, pelo que os homens falam. Você tem que ser governado por Deus. Você é uma árvore nova. Você já dá frutos. Você é do Senhor. O Senhor fez de você uma nova criatura. O passado passou. E você tem que saber agora, olhar e falar assim, peraí, você faz parte do meu passado. Eu vou fazer uma cura interior, porque eu quero tirar essas coisas da minha vida. Mas eu não posso mais ser influenciado pelo meu passado. Tome muito cuidado com o que eu vou falar, porque eu vou falar muita coisa aqui. Hoje se fala muito de personalidade, de temperamentos. Irmãos, a Bíblia não fala nada de temperamentos. Existem temperamentos? É lógico que existem. Mas não justifique o teu pecado por causa do teu temperamento. Quando eu casei, gente, eu era novinho com a Adriana. Um dia a Adriana chegou em casa, ela estava nervosa, veio da escola. Eu fui falar com ela falou assim para mim, eu estou de TPM. Eu falei, onde está isso aí na Bíblia? Pode mudar a partir de agora, não tem mais isso aqui dentro de casa não. Controle-se. TPM afeta? Lógico que afeta. Mexe com uma das mulheres? É lógico que mexe. Chocolate ajuda? Muito. Mas você tem que saber quem você é. E não justificar o teu pecado em cima das coisas agora que estão erradas por causa do pecado da natureza humana. Porque a TPM é resultado do pecado do homem e da mulher. Então eu não tenho que ficar justificando, eu sou descendente de italiano, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Você é descendente de Jesus, não é de italiano. Você é uma nova criatura. Você tem que saber quem você é. Para você usar a forma como Deus te fez para o bem. Você não pode ficar com medo. Tem gente que tem medo de tudo, gente. Na igreja é um leão, saiu da igreja é um gatinho. Tem dúvida de tudo. Sabe o que Paulo falou em 1 Timóteo? Paulo falou assim, ô Timóteo era um pastor novo. Gente, eu já fui pastor novo. Meu pastorado começou com 33 anos. Não é fácil. Porque você olha para você mesmo, nem você acredita em você. Todo mundo olha para você e fala, ele é tão novinho, ele é tão novinho. E você sabe que é novinho. E Paulo fala para Timóteo assim, ô Timóteo, não menospreze, olha só o que Paulo fala para Timóteo, capítulo 1.
não despreze o dom que está sobre você, colocado por imposição de mãos, porque Deus não te deu espírito de covardia, mas de moderação e de poder. Isso é o que Deus nos deu. Sentir medo é normal, viver no medo está errado. Sentir medo é uma reação normal do nosso corpo. Mas saber quem você é, que você é uma nova árvore, que você está plantado junto às correntes de água, que o Senhor, e outra, você não está sozinho não, tem um monte de árvore com você, e a água está passando, você não está, e é água forte, é muito mais forte do que as tempestades desse mundo. Deus é muito maior. Como é que você vai ser controlado pelas tuas emoções do teu passado? Então, toda vez que alguma coisa estiver controlando a tua vida emocionalmente, você tem que pegar e parar e falar assim, por que eu estou agindo assim? Por que eu penso assim? Já falei isso em outras vezes. Quem é que pensa? É você ou é o teu cérebro? Porque quando você morrer, o teu cérebro vai apodrecer, amém? E você vai para o céu, amém? E lá no céu você continua pensando, não continua? Vai, gente, responde. Então o que é que pensa? É você ou o teu cérebro? Ah, sou eu. Tá, essa massa encefálica ela é usada. Por enquanto você está no corpo, ela é usada. Mas é você que pensa. Então controle o que você pensa. Você manda em você. Deus te deu capacidade para você pensar nisso. Fala, não, peraí, eu não quero pensar nisso. Mas não, você está tomando banho e está pensando. Está comendo, está pensando. Está rindo com a esposa, comendo com a esposa e rindo, mas está pensando. Quem que está controlando você? Você é uma nova árvore. Você pertence ao Senhor. Você não foi chamado para ser controlado por nada, a não ser pelo Senhor. Por isso que as águas, olha que lindo, nós estamos plantados junto às águas. A água não para de passar. Ela vai nos abastecendo todo o tempo. Todo o tempo. É importante estar na igreja? Muito. É importante ler a Bíblia em casa. É importante orar. A água passando todo o tempo. Por que tua vida moral é como ela é hoje? Por que nós temos tantos problemas morais hoje na terra? Vamos fazer algumas perguntas? Olha, eu ensino, quando eu ensino as pessoas a pregar, sobre a dignidade do púlpito. Nós não podemos trazer nada que seja imoral para o púlpito. Então eu não quero gerar nenhum tipo de pensamento imoral aqui, mas você precisa pensar, onde você começou a sua iniciação sexual? De que forma? Alguém abusou de você? Alguém te violentou? Você começou com os seus primos? Fora de casa? Alguém prometeu algo para você e te enganou? Foi dentro de carro? Às pressas? Foi em motel? Como é que começaram as coisas? Abusaram de você, violentaram você, te machucaram. Te fizeram aprender a ter prazer de forma errada. E agora você casou. Ou vai casar. E agora você chega diante do teu marido, com esse monte de deformação, com medo, porque te abusaram. Medo, porque um dia te prometeram coisa e agora você vive um casamento com medo. Esse homem vai me deixar a qualquer momento. E vive debaixo de medo. Porque um dia alguém tirou a tua virgindade e te abandonou. E agora você acha que vai acontecer isso no teu casamento? Isso é transportado para os teus filhos? Transportado para a igreja? Transportado para o teu trabalho? Transportado para tudo. Você tem medo de... Porque quebraram a tua confiança. Mexeram com você. A mesma coisa a homens. Violentados, meninos violentados. Eu fui violentado quando eu era pequeno. Eu fui violentado, nunca fui abusado sexualmente, mas fui violentado. Eu não tinha idade para aprender as coisas que eu aprendi sexualmente. Eu não tinha idade para aprender o que eu aprendi no meio dos meus primos, cavalões, eu com 11 anos, meus primos com 18, 19 anos. Destruíram minha alma. Quando eu comecei a namorar com a Adriana, eu era um animal. A questão é que eu lia muito a Bíblia.
tinha acabado de me converter. Eu fui pedir ela em namoro num sábado de ano novo, não foi isso? No domingo, tinha a escola dominical. Eu fui para a escola dominical, segurei na mão dela. A hora que eu segurei na mão dela, eu fiquei excitado. Eu falei, eu sou um bicho. Está errado. Aí ela com 16 anos, eu com 21. Eu falei para ela assim, como que eu vou falar isso para ela? Eu falei para ela assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos namorar durante 1 ano sem se tocar. Olha o que eu fui pedir. Eu era um doido mesmo, né? Mas eu falei para ela isso, eu falei, ó, vamos namorar 1 ano, sem se tocar, sem dar bicoquinha, sem nada. Vamos ficar só, vamos namorar. Porque eu queria dizer para ela assim, eu sou um bicho. Você não conhece o que está atrás de mim. E foi assim durante 1 ano. E ó que eu nasci na Moca, descendente de italiano com espanhol, não tenha dúvida de mim não. Mas eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. Eu nasci de novo? Nasci. E se a gente não resolve isso, isso vai para dentro do casamento. Essas inseguranças, essas perversidades, essa falta de honestidade no relacionamento. E aí, agora eu preciso te fazer uma pergunta. Que árvore você é? Aqui ou ali? Porque se é aqui, você pode até deixar de dar frutos, mas você precisa fazer alguma coisa. Você precisa pegar e falar assim, não. Eu sou uma nova criatura. Eu fui destruído. Eu falei já um tempo atrás para você, teve vezes que eu já cheguei a ler a Bíblia e ficar conversando com Deus, e eu começo a chorar. E eu falo, Senhor, olha o que fizeram comigo no meu passado. Olha o que eu experimentei, olha como que eu fui. E eu choro por mim. Fico com pena de mim mesmo. Aí o Espírito Santo mostra que agora eu sou uma nova criatura. E aí eu começo a agradecer a Deus, porque eu não vou mais viver aquilo, e minha geração não vai viver isso. Eu não pude impedir de fazer o que fizeram comigo, mas agora eu tenho como impedir de que isso aconteça para a minha geração. Porque eu vou ser um homem plantado junto às correntes das águas, eu vou alimentar quem estiver do meu lado e vou curar quem precisa ser curado. É assim que é você também. Agora, como você vai curar alguém se você estiver doente? E aí a gente fica fazendo orações que não vão funcionar. Quer ver uma oração que não vai funcionar? Senhor, tira isso de mim. Ele não colocou. Agora você pode pedir para Deus, Senhor, me dá força para eu resistir isso. Para que eu não faça mais isso. Para que eu não seja assim. Porque eu sei quem eu sou. É nisso que nós precisamos ser curados. Na nossa força, no nosso desejo de quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou uma nova criatura. Te feriram no passado, abusaram de você, você foi violado, foi ferido, te ensinaram coisas erradas. Triste isso, demoníaco. Agora você precisa mudar isso na sua geração, porque se você não mudar, eu falo isso quando eu faço aconselhamento. Quando eu faço aconselhamento, eu falo assim para a pessoa, gente, ou a gente alinha isso, ou não tem macho que vá resolver isso, porque demônio não obedece macho, demônio só obedece Jesus. Não tem força para falar assim, não vai acontecer isso com a minha filha, não vai acontecer isso com o meu filho. Vai sim. Nossa, apóstolo, você está falando, vai, porque isso é a maldição. Como é que não vai acontecer? Se eu me render a Jesus e falar, não vai porque eu não faço e a minha geração vai ser abençoada. São decisões. Eu vou passar pelas águas, eu quero ser curado. Eu fui curado da minha confiança, agora eu quero ser confiado na condição do meu passado. Quem era você no seu passado? Estéril? Quem era você no seu passado? Violento? Quem era você no seu passado? Mentiroso? Eu era muito mentiroso. Muito mentiroso. Um dia o meu pastor pegou minha mentira. Aí caiu tudo. Eu tinha já
Porque quando eu me converti, a questão de perversidade sexual, o Senhor me limpou de maneira assim maravilhosa. Foi um milagre na minha vida. Os meus amigos no serviço, no segundo dia, falaram assim para mim: Edson, por onde você passou porque te viraram do avesso? Eu mudei. Jesus me mudou. Mas a mentira não, a mentira continuei. Continuei na mentira. E um dia meu pastor, meu grande amigo pastor, pegou uma mentira minha. Ele sentou comigo e falou assim para mim: você é mentiroso? Eu falei assim para ele: sou. Você sabe quando que um mentiroso deixa de ser mentiroso? Eu era novinho, 21 anos para 22 anos. Imagine, eu apaixonado por Jesus, eu falei assim: não, como que um mentiroso deixa de ser mentiroso? Eu falei assim: é só parar de mentir. Eu fiquei olhando para ele. Só isso? Só isso. Um mentiroso deixa de ser mentiroso quando ele para de mentir. Ele passa a ser um homem de verdade. Irmãos, aquilo entrou no meu coração. A Simone já viu pessoas colocando a mão no meu nariz, na época que a igreja era aqui em cima, e me confrontando em coisas, e eu falei a verdade. Podia ter levado um soco no nariz, mas eu fui até o fim. Porque eu não sou mais mentiroso. Eu tomei uma decisão na minha vida. Às vezes eu minto. Às vezes eu falo que vou chegar na sua casa às 8, chego 8h10. Eu fico doido quando eu falo isso e não chego. Às vezes eu falo que vou fazer tal coisa e não consigo fazer. Mentir. Peço perdão a Deus e tento corrigir essa minha atitude. Mas eu sou um novo homem. Por último, relacionamentos. Eu tenho mais alguns minutos para a gente passar pelas águas. Relacionamentos. Como é que é o seu relacionamento? O seu relacionamento é aquilo que você aprendeu dos relacionamentos do teu pai e da tua mãe. Aí eu não tive pai nem mãe. Olha que complicação agora. Aí eu tive um pai violento. Olha o problema. Aí eu tive um pai que morreu quando eu era pequeno. Olha o problema. Eu tive uma mãe que me amou, me protegeu e me criou como se ela fosse o pai. Olha o problema. Porque mãe não é pai. Mãe é uma só. E pai também. Agora eu preciso olhar as minhas reações por essas faltas, por esses comportamentos e ver como é que eu estou liderando a minha família. Por isso que agora, irmãos, olha, nós precisamos andar juntos, um andando com o outro. A comunidade de Israel, aprenda com Israel. Quando Deus falou assim, que o homem, quando ele se casa, ele se une à sua esposa, ele se torna uma só carne, ele deixa pai e mãe, não está falando de deixar de abandonar, ir embora, e cada um tem a sua vida. Está falando que cada um tem a sua responsabilidade. Mas se você olha para Israel, olha para o Velho Testamento, você vai ver que eles andavam tudo em clãs, em famílias. Quanto mais filhos, mais poderosa era a família, mais unida. Você vai para o Egito hoje, vai para Israel, você vai chegar no Egito, você vê uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5, uma em cima da outra. Aí você pode ter certeza, são 7 casas, são 7 filhos. Eles vão construindo um em cima do outro. Anda tudo junto. E assim as famílias se fortalecem. Como que foi a sua família? Na hora de dividir a herança, todo mundo brigou. Quase se mataram. Foi assim na minha. Nunca tiveram nada, mas quando teve uma herança, já quiseram se matar. Agora a gente precisa olhar para o reflexo da nossa vida, porque isso está refletindo. E eu sou uma árvore nova. Eu sou uma árvore nova. Eu sou uma semente que agora já estou produzindo meus frutos. Eu não quero o passado. Eu não quero. Tudo se fez novo. Isso não é só um versículo 17. Isso é a verdade na minha vida. Eu não quero pensar certas coisas, eu não quero viver certas coisas. É fácil, fala para o teu irmão, nem um pouco. Pode falar para o teu irmão, não é fácil. Mas você tem que decidir. O que é mais difícil? Eu vou te falar o que é mais difícil. É viver dessa maneira. Porque viver dessa maneira só traz desgraça. O que é mais fácil? Assumir um compromisso de falar, eu vou mudar.
Eu quero ser curado nisso. Eu não quero mais viver dessa maneira. Tem curas, irmãos, que o Espírito Santo tem que trazer sobre você. Nós vamos ter um momento dessa cura aqui. Tem cura que o Senhor tem que trazer sobre nós a cura. O Espírito. Mas tem cura que é decisão minha. Você chega para o médico e fala assim: doutor, toda vez que eu ando de carro, eu fico com o braço na janela, fica doendo meu braço. Ele fala: tira o braço da janela. Pronto, parou a dor. Depende de quem? Depende de quem? Tira o braço da janela, acabou a dor. É a mesma coisa, existem dores nos nossos relacionamentos que dependem da gente. Não depende de Deus. Você fica falando para Deus: Senhor, me ajuda. Ele vai falar: filho, isso é a tua parte, meu. É você. É você. Mas tem coisa que está aqui no sangue. Eu aprendi a gostar. Sexualmente, moralmente, fisicamente. Tem coisa que corre dentro da gente. E agora? Agora eu vou tomar decisões e vou criar ambientes que me defendam, que me protejam. Para que eu não caia. Para que eu seja uma nova criatura. Vou criar ambientes que me protejam. Vou andar com pessoas boas. Vou andar com gente que me ensina. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Acho que faz anos que eu não falo sobre isso. Eu era novinho na fé, empolgado, lendo a Bíblia, apaixonado por Jesus. Aí encontro a minha princesa com 16 anos, eu com 21, linda. E acabava o culto, ficava eu e ela conversando no meio das outras senhoras da igreja. A gente gostava de ficar conversando com as senhoras. E um dia estava a mãe dela, a avó dela e mais 2 senhoras. E eu estava lá conversando, apaixonado por Jesus, tudo bem. E de repente, eu falei um palavrão. Não, calma. Qual que é o palavrão que você acha que eu falei? Não falei nenhum palavrão que você pensa que é esse palavrão. Eu falei um palavrão. Eu, em vez de falar que as pessoas eram bajuladoras, eu falei assim: as pessoas fica puxando esses saquinhos na rua. Vocês acham que quando a pessoa fala isso, ela está falando de puxar saquinho na rua? Não, né? Então é um palavrão isso? É um palavrão. E eu cheguei e falei esse palavrão. Quando eu falei, elas ficaram me olhando assim, simples, senhoras, né? Eu com a minha namorada, mas subiu um calor que veio lá da unhinha do pé, foi subindo. Aí chegou no último fio de cabelo, naquela época eu tinha muito, chegou. Eu falei besteira. Essa é a questão do Espírito Santo em nós. Falei besteira. Errar a gente erra. Mas nós precisamos corrigir e falar: isso está errado, eu não quero mais. Vamos passar pelas águas? Mas antes de passar, eu preciso fazer as seguintes perguntas, para que você não passe aqui simplesmente para lavar a mão. Quem você era? Eu fiz algumas perguntas. Você era uma pessoa doente, estéril, violenta, mentirosa? Um enganador? Uma pessoa enganada? Você foi enganada? Você tem esses machucados dentro de você, porque você foi ferido. Lá atrás. Você precisa curar isso. Você tem que falar: não, eu fui, mas eu não sou. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Eu sou uma nova criatura. O passado não me interessa mais. Me interessa o presente. Vai chegar um momento que nós vamos ministrar isso aqui. Eu não tenho como apagar o passado. Mas o passado não pode interferir mais no meu presente. Entendeu a diferença? Eu não tenho como apagar certas lembranças. Tem momentos que eu estou conversando com alguém, que a pessoa está falando do testemunho dela, está falando da dor dela, e eu estou ouvindo e falando: meu Deus, isso aconteceu comigo. Eu não tenho como apagar o passado, mas aquilo não interfere mais em mim. Porque eu sou uma nova criatura. Eu sou uma árvore plantada junto às correntes de águas. E você também é.
Então não pode mais viver esse passado. Quem você é hoje? Um homem de honra, uma mulher de honra, um homem abençoado, uma mulher abençoada, um filho abençoado. Como é o teu corpo hoje? Um corpo abençoado, santificado. Vocês lembram o que diz lá em Hebreus capítulo 13? Amanhã tem culto de casais. Abre aí, Hebreus capítulo 13, versículo 4. Todo mundo devia de memorizar esse versículo. Hebreus 13, 4. O que está escrito? Digno, está aqui, está escrito. Digno de, seja o quê? Seja o matrimônio, bem como o leito sem. O que é sem mácula? É um leito sem mancha, sem sujeira. Olha lá o que você está trazendo para a tua casa, para a tua cama. Lê o resto do versículo. Porque Deus não é o apóstolo não, viu? Se fosse eu era mais fácil. Não sou eu que vou julgar não o leito impuro. É o próprio Deus. Então não justifique paixões, prazeres com aquilo que Deus tem para você. Nós somos vasos de honra. Você tem que chegar aqui e falar para Deus: Deus, vai ficar aqui toda essa sujeira do passado. Já ficou na cruz, irmãos, aqui é só um ato profético. Já ficou na cruz. Você só tem que alinhar aqui e falar: isso já acabou na minha vida, Jesus já pagou o preço por mim na cruz. E eu não serei mais dominado pelo meu passado. Esse é o primeiro passo para nós entrarmos no próximo, que é sobre o perdão. Não há como perdoar sem consciência de que Deus resolveu o meu passado. Semana que vem a água vai subir mais. Mas nós temos que dar esses primeiros passos. O homem pegou o cordel de medir, ele falou: 1000 côvados para lá, vamos andar sobre as águas. Ele andava, e ele falou: a água está subindo. Ele andando e a água estava subindo. Chega uma hora que ele teve que nadar. Vai chegar uma hora que nós vamos passar nesse rio. E aí, como uma semente, alguns já são árvores aqui, né? Mas como semente vai ser colocado nesse leito do rio, para você crescer e dar frutos, para a sua geração, para que as pessoas comam de você e falem assim: nossa, você era desse jeito? Cadê o João? O João. Eu olho o João e falo: meu Deus. Domingo eu vou pedir para ele testemunhar. Quem era o João? Quem era você? Quem era eu? Mas olha quem nós somos hoje. Somos uma árvore linda do Senhor. Então nossos frutos têm que alimentar. Eu tenho que estar saudável. Amém? Feche seus olhos e responda essas perguntas, por favor. Quais são os sentimentos que têm rondado a sua vida? Medo, insegurança, tristeza. Quais são os sentimentos? Lá em Joel capítulo 3, Deus falou assim: pega as relhas, façam espadas, peguem as podadeiras, façam lança. E Deus fala assim: é uma atitude, é uma condição, não é poder da mente não, é condição. Diga ao fraco: eu sou forte. Quais são os sentimentos que rondam a sua vida? Tenho medo do casamento, tenho medo de perder o casamento, tenho medo de que alguém morra, tenho medo da doença, tenho medo. O que tem rondado a sua vida? Você tem que falar hoje para Deus: Senhor, eu quero que isso saia de mim, porque eu sou uma árvore plantada junto às correntes das águas. Eu me alimento do Senhor e não dessas mentiras. Eu me alimento do Senhor e não do meu passado. Sua mente, seus pensamentos são santos. Do que você se alimenta moralmente? Qual é a justiça que está dentro do seu casamento? Qual é a sua moral com os teus pais?
Sabe, vai chegar a hora que vai ter filhos aqui que vão ter que chegar para o pai e vai ter que bater na porta do pai e falar assim: pai, vem aqui para te pedir perdão, porque eu casei errado, eu casei sem a tua bênção, eu fiz do meu jeito, e eu quero a tua bênção, pai, eu quero a tua bênção, porque eu sou uma árvore nova. Você vai curar o teu pai. Sabe, porque tem pai, eu estou trazendo uma revelação para você, tem pai aqui que está triste, e isso está lá no coração dele, desde que você foi embora, que você casou, ele está triste, ele não fala com ninguém, mas está lá dentro dele. Mas vai chegar uma hora que você, como uma árvore, vai bater na porta do teu pai e vai falar: fiz tudo errado, pai, e vim aqui para te pedir perdão. E ele vai olhar para você, vai se alimentar de você, vai ter um conserto, vai ter salvação, vai ter vida nessa casa. Mas são decisões. Vai chegar um momento em que marido e mulher vão sentar com os filhos, e vão sentar com os filhos, vão colocar eles na frente e vão assim: vem cá, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Nós erramos, e nós te pedimos perdão porque nós erramos. O diabo não vai fazer isso com vocês, está tratado. Precisamos tratar o nosso passado. Quem trata o passado não tem vergonha dele, sabia? Só tem vergonha do passado quem continua escondendo. Eu não tenho vergonha do meu passado, foi horrível, mas eu já tratei diante de Deus. Nunca um demônio se manifestou diante de mim falando do meu passado, sabe por quê? Porque eu já confessei ele. Não tenho medo do meu passado, eu tenho medo de viver errado no meu presente, isso que eu tenho medo. Então, como que é a tua moral? Olha o teu corpo, como é que você trata com o teu corpo? É reflexo do teu passado. Teus sentimentos. Por último, como é que você se relaciona com as pessoas? Com medo? Você experimentou violências como eu experimentei, né? Meu pai morrendo, eu fui violentamente, emocionalmente eu fui agredido, eu passei a me defender, eu passei a ser o homem da casa. As pessoas falavam assim para mim: você é o homem dessa casa. Com 11 anos, eu passei a ser o macho alfa da casa, defender minha casa. Essa violência que você herdou, ou essa timidez, porque alguém disse que você não era nada, tudo isso, irmãos, tem que ficar para trás, porque hoje nós somos do Senhor. Então, te dei esse tempo para você poder saber pelo que você vai aqui ser curado. Não adianta passar aqui sem você ter algo para entregar para o Senhor. Eu queria chamar para cá os pastores, a nossa liderança que vai estar me ajudando aqui a ministrar. Nós vamos fazer exatamente como fizemos semana passada. Você vai aqui, né, desse lado aqui, as primeiras fileiras vão passando. Você vai chegar aqui, alguém vai colocar água na sua mão e você vai passar. Diferente da semana passada, não vai ter toalhinha, tem papel, tá bom? Você vai pegar o papel, seca a mão e lá no canto vai ter um lixo para você jogar. Então, você vai entrar aqui em oração e é um ato profético. O que é um ato profético? Eu vou fazer uma oração e nós, lembra a questão da confiança? Nós precisamos confiar agora nessas palavras. Jesus falou para aquele jovem assim, ó, vai lá até o tanque de Siloé e se lave. E ele pegou e foi até o tanque de Siloé e se lavou. Jesus podia ter falado assim, comece a enxergar agora. E o homem ia enxergar naquela hora. Mas Jesus fez um outro método. Ele falou assim, vá até o tanque de Siloé e se lave. Então deu um tempo ali para o rapaz ir até lá, se lavar. E quando ele voltou, ele estava vendo as pessoas como árvores. O processo continuou na vida dele. Você vai entrar aqui nesse caminhar e você vai falar para Deus, Senhor, eu quero ser curado do meu passado. Bom, você vai sair por lá e eu vou te dar uma notícia que talvez não seja boa para você, mas é a verdade, eu não tenho como te enganar. Você vai sair daqui da mesma maneira que você entrou.
com as mesmas situações, só que agora você já tomou uma decisão de ser diferente. E a partir de agora você será um homem diferente, uma mulher diferente. Um homem e uma mulher de honra. Um homem e uma mulher de virtude, de valor, com valores do Senhor. E você vai crescer nessas águas. Você vai crescer nesse rio. E as pessoas que estarão perto de você serão curadas. Chega das pessoas serem mortas. Gente, escute, olhe para mim, por favor. Eu já vi muita gente aqui nesse palco, adorando a Deus, que hoje estão lá fora, gerando morte na vida das pessoas. Gerando morte. Porque nunca foram curadas. Nós não vamos gerar morte. Nós vamos gerar vida na nossa família. Amém? Vida. Então vamos orar. E aí vocês podem continuar sentados. Nós vamos adorando a Deus. A Adriana vai estar adorando a Deus, junto com o grupo. E aí você vai levantando, primeira fileira vai passando. A hora que você vê que chegou a última, começa aqui embaixo, sobe por esse corredor, vai. A hora que vê que é a última, sai daqui de baixo, sobe, passa, vai voltando. E aí depois a última, como nós sempre fazemos com a organização. Tá bom? As crianças podem passar? Pode passar. Mas agora é um momento seu. Amém? Amém? Vamos ser curados? Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Deixa eu orar por esse momento. Senhor Deus, eu coloco diante do Senhor esse momento nosso. Porque eu sei, Senhor, que não é esta água, mas é o Senhor. É o Teu Espírito Santo em nós. E nós queremos provocar o Teu amor agora nesse lugar. Nós queremos provocar o Teu amor para que o Senhor venha até nós. E assim como o Senhor curou aquelas águas por meio de um prato de sal, assim como o Senhor fez um machado flutuar, assim como a planta dos pés dos homens abrir o rio, assim nós passamos por essas águas e pedimos a Tua cura. Cura do passado. Que a estéril venha a ser mãe. Que o doente seja curado. Que a alma seja lavada aqui. Que nós sejamos árvores, que somos árvores plantadas junto às correntes das águas, árvores frutíferas. Abençoa-nos nesse momento, Espírito de Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode vir, nós vamos adorar o Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm no trono, águas que Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas.
és a fonte, Senhor. Existe rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Onde ele passar, onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas,
terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuvas neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuvas neste lugar. Vem com teu rio, Senhor
tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu
Deixa eu fazer uma pergunta. Fechem seus olhos, por favor. Tem alguém aqui que nessa noite ainda não entregou sua vida para Jesus? Tem alguém aqui que nessa noite nunca falou assim: Jesus, entra na minha vida, seja o Senhor da minha vida? Deixa eu te falar uma coisa, fique com os olhos fechados. De repente você foi uma pessoa religiosa como eu fui, já fui em tantos lugares, já tenha entrado em tantas igrejas, já tenha passado por tantos lugares como eu passei também, mas você nunca fez uma oração entregando a tua vida para Jesus. Esse é o novo nascimento. Esse é o momento que a gente nasce da água e do Espírito. Porque a água diz, a palavra de Deus diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você crê que Jesus é o Senhor, que Ele morreu pelos teus pecados, Ele pode entrar no seu coração hoje. É só você pedir. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode ter vida eterna hoje, se você pedir para que Jesus entre na sua vida. Então, se você nunca fez essa oração, você pode pedir hoje para o Senhor entrar na sua vida, e eu posso orar com você. Se você quer que eu faça essa oração com você, vem aqui, porque quando eu fiz essa oração, eu estava sozinho na igreja. Talvez você precise fazer essa oração, você nunca fez. Vem cá, eu gostaria de fazer essa oração com você. Os oficiais podem sentar. Se você quer vir, você fala para quem está do seu lado, fala assim: eu quero receber essa oração. Eu quero que Jesus entre na minha vida. Deixa eu orar por você. Talvez você precise fazer essa oração hoje. Aí você vai saber que você nasceu da água e do Espírito. Tem alguém que nunca fez essa oração? Está aqui pela primeira vez, segunda vez, eu gostaria de orar com você. Se você quiser, vem aqui, eu posso orar por você. Tem alguém que gostaria de falar: Jesus, entre na minha vida? Não é eu conheço Jesus. Conhecer Jesus, o nosso país é um país cristão, eu sempre acreditei em Jesus. Mas foi quando Ele entrou na minha vida que minha vida mudou. A sua vida só vai mudar quando Jesus entrar na sua vida. Não é saber quem Ele é, mas é conhecer Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a melhor decisão que a gente toma. Sabe por quê? Eu falei isso na semana passada. Sabe por que eles aplaudiram? Se a gente vem na igreja, é tudo normal. Se a gente dá dinheiro na igreja, é tudo normal. Mas quando alguém toma uma decisão como você, como eu tomei, a festa no céu. Então tem uma festa por você no céu. É o tempo novo. Tem mais alguém que quer vir aqui para frente? Vem rapidinho com ela. Se tem alguém que nunca fez essa oração, eu vou fazer com vocês. Você nunca fez uma oração pública? Jesus entra no meu coração, diante dos céus e da terra. Vem cá, vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. São decisões corajosas. A gente levantar no lugar é a mesma coisa que no Velho Testamento. No Novo Testamento, a pessoa ela se levantava para ser batizada, era uma decisão corajosa. Mas isso prova que nós queremos Jesus, que nós queremos essa vida nova. Tem mais alguém que quer vir para frente? Eu vou orar com você, só vou orar. Você nunca orou? Vem cá, deixa eu orar com você. Cadê? Vem. Vem. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Então nós vamos orar. Vamos ficar todos em pé. Glória a Deus. Vem cá. Vem cá com eles. Glória a Deus. Tem mais alguém? Nós vamos fazer uma oração. Vocês sabem, vocês são pessoas inteligentes. O que eu vou falar
já aconteceu na sua vida. Você já tomou a decisão. Você já veio. Mas nós vamos fazer algo publicamente diante dos céus, porque Deus sabe da nossa oração. Antes que a palavra chegue na nossa boca, o Senhor já sabe. Só que nós precisamos deixar claro para os demônios que agora nós pertencemos a Deus, que nós somos uma árvore nova. Amém? Então nós vamos orar todos juntos e vocês podem fazer essa oração também. Digam assim: Senhor Jesus, nesta noite, diante dos céus e da terra, eu confesso, Tu és o Senhor da minha vida, o meu Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti. Te agradeço, porque o Senhor morreu pelos meus pecados, perdoou os meus pecados, e hoje eu aceito o Senhor como meu Deus, como meu Salvador. Muda a minha vida, eu entrego a minha vida a Ti, e declaro diante dos céus e diante da terra: Jesus Cristo é o Senhor, o meu único Salvador, para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor. Pai, eu quero pedir pela vida deles, que estão aqui na frente. Quero te agradecer por essa decisão que eles tomaram, que o Senhor colocou esse desejo neles. A Tua palavra diz que esse desejo vem do Senhor em nós. E eu te agradeço porque o Senhor colocou esse desejo neles e pela coragem que eles tiveram nesta noite de confessar diante dos céus que o Senhor é o Deus da vida deles. Abençoa esse novo tempo da vida deles, com novas experiências, com um temor que vem do alto, com uma santidade que vem do alto. Faz este algo novo neles, ó Deus, porque eu sei que o Senhor faz. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui na frente. E nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Eu quero pedir perdão a você por causa do horário. Não quero passar do horário. Quero terminar o culto entre 15 para as 10. Hoje passou muito, mas eu ainda preciso fazer uma oração com você. Amém? Coloca a mão sobre o teu coração. Senhor, nós colocamos diante do Senhor nessas águas o nosso passado. Senhor, o Senhor viu tudo que fizeram com a gente quando nós não te conhecíamos. O Senhor nunca nos abandonou. O Senhor esteve com a gente nos momentos mais difíceis da nossa vida. E na verdade, Senhor, eu sei que se o Senhor não estivesse presente, coisas piores teriam acontecido. Mas o Senhor permitiu. O Senhor permitiu para nos trazer nesse momento e fazer de nós homens e mulheres ainda mais fortes. Onde nós vamos poder testemunhar com a nossa boca que nós somos curados pelo Senhor. Que nós somos árvores plantadas junto às correntes de águas. Então eu peço que o Senhor fortaleça meus irmãos e minhas irmãs. Peço que o Senhor fortaleça o casamento deles com um leito sem mácula. Que o Senhor fortaleça a moral. Que o Senhor fortaleça as emoções. E que eles resistam às paixões do passado. Porque nós somos novas criaturas. Senhor, guarda os nossos corações. E ajuda-nos, fortalece. Para que nós não caiamos em tentações. Livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vai na paz. Semana que vem traga um visitante. Fala para o teu irmão, a água vai subir. Amém? Deus te abençoe. Mais uma vez, me perdoe do horário. O horário é 15 para as 10. Passamos hoje demais, me perdoe. Vai na paz. Pede carona para quem você tem que pedir carona aí. Amém? Que o Senhor te abençoe.